temos dois recadinhos para dar. Dia 12 de março, o Recanto de Luz completará 22 anos. Durante esse mês, abordaremos temas diversos, tendo como base a visão da doutrina espírita. Convidamos alguns palestrantes de outras casas espíritas, conforme vocês observaram que foi passando ali na televisão, né? Para abrilhantar nossas comemorações. Se vocês quiserem presentear o Recanto, vocês podem doar gêneros alimentícios, material de higiene e também de limpeza, que serão doados, como sempre fazemos todos os meses, às famílias que nós atendemos aqui, que são mais de 70. Então, toda a doação contamos com a presença de todos vocês nesse mês de março, assim como sempre, né? E um recadinho também, que o AIGE, para quem não sabe o que é a área da infância e juventude, já está se movimentando para no dia 10 de março começar as aulas. Tá? Então, quem tiver interesse em trazer alguma criança, familiar, parente, vizinho, né? O AIGE atende dos 4 aos 21 anos. Então agora nós vamos respirar fundo, relaxar os corpos, nos entregarmos a esse momento, pensando que ele é só nosso, e vamos pedir por paz. Senhor, tranquiliza o nosso espírito, que os nossos pensamentos se acalmem dentro de nós. Sabemos que, no momento justo, solucionará todos os nossos problemas. Façamos silêncio em nós para escutarmos o que nos aconselhas. Ouvindo-te, nada de mal nos sucederá. Não nos deixeis agir precipitadamente, que a nossa decisão seja o reflexo da tua vontade. Acalma-nos, Senhor, para que tudo se acalme à nossa volta, para que enmudeçam as vozes agressivas e a tormenta pare de soprar. Que a tua paz invada o nosso coração e que nela nos deixemos estar, sem que coisa alguma dela nos afaste. Então agora nós vamos ouvir a nossa amiga Cristiane, que vai nos fazer a exposição de hoje. Boa noite a todos, os presentes, boa noite a quem nos assiste pela internet. Que bom, não estamos com a casa completamente lotada, mas que bom que conseguimos estar aqui mesmo. Nós moramos na praia, né? E com esses dias calorosos, sem vento, já fiquei sabendo por aí que o mar estava muito bonito hoje. Foi uma tarde muito agradável e que, apesar disso, nós conseguimos estar aqui presentes para estudarmos, para ouvirmos as palavras de Jesus e as palavras da espiritualidade que tanto nos ensinam. Coube a nós, nesta noite, trabalhar o capítulo 4 do Pão Nosso, que tem por título Antes de Servir. E Emmanuel traz uma passagem de Mateus, capítulo 20, versículo 28, no início do seu texto, que diz assim: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Emmanuel nos fala neste texto para que nós não esqueçamos jamais de compreender, de valorizar e de exercitar a lei do trabalho. Lei do trabalho essa que está aqui no Livro dos Espíritos, na questão 674,
onde Kardec pergunta aos espíritos: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Sim, o trabalho é uma lei da natureza, pelo próprio motivo de ele ser uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta suas necessidades e prazeres. Na questão 675, Kardec então pergunta: só se deve entender por trabalho as ocupações materiais? Não, o espírito trabalha, como o corpo. Qualquer ocupação útil é um trabalho. Culturalmente, nós achamos que trabalho é todo aquele serviço, sofrido muitas vezes, que nos gera renda. O trabalho para nós é aquele onde nós cumprimos as nossas 8 horas trabalhadas, ou aqueles que trabalham por plantões, né? Nós cumprimos aquelas horas, vamos para casa descansar, e a partir daquele trabalho nós temos o nosso salário e planejamos a nossa vida. Os bens que nós vamos adquirir, as férias que nós vamos tirar, as viagens que nós vamos fazer, as compras que queremos, sempre almejando, através do trabalho, melhorar de vida, viver melhor, de maneira mais confortável. Só que toda ocupação que for útil ao bem, ela é considerada trabalho, remunerada ou não. Se esta ocupação é útil e está dentro das leis de Deus, ela é considerada trabalho. E qual a utilidade desta lei? Que para muitos trabalhar é penoso. Nem todo mundo gosta de trabalhar, de levantar cedo, de resolver os problemas que nós temos cotidianamente no trabalho. Tem gente que não gosta de alguns colegas de trabalho, tem que engolir. Qual a utilidade do trabalho? Evolução, progresso. Tudo aquilo que nós almejamos na vida, tudo aquilo que nós queremos. Nos tornarmos melhores, pessoas melhores, bem-sucedidas, com uma vida confortável e felizes com a nossa família. Emmanuel diz aqui: dos reinos inferiores até as mais altas esferas, todas as coisas servem ao seu tempo. A lei do trabalho, com a divisão e a especialização nas tarefas, prepondera nos mais humildes elementos, nos mais variados setores da natureza. Tudo na natureza tem sentido e tudo na natureza trabalha. Nós temos as 4 estações do ano. Todas elas têm um porquê. Todas elas têm uma finalidade de existir. Muitas vezes nós reclamamos que o inverno é muito frio, que o outono é muito ventoso, que o verão é quente demais. Mas se nós não tivéssemos as 4 estações, a natureza trabalhando a nosso favor, não teríamos o equilíbrio do universo, não teríamos o equilíbrio do mundo, do nosso planeta, e não viveríamos com o alimento do jeito que conseguimos. Nós temos o reino mineral, que também trabalha. As pedras têm sua função, as rochas, os cristais. O reino vegetal também é trabalho, também trabalha. Ele se transforma com o clima, com os cuidados, para nos dar alimento. As árvores, para nos darem a sombra frondosa, muitas delas servem como moradia depois. A madeira tratada, cortada, são os móveis.
a cama onde dormimos, as cadeiras onde sentamos para comer, a sombra para sentar e conversar com os amigos, tomar o nosso chimarrão. O reino vegetal também nos dá a beleza, o perfume das flores. Elas trabalham incessantemente para estarem sempre belas, enfeitando os nossos jardins, nossas praças. O reino animal também trabalha. Temos alimento, temos transporte, não é legal, mas ainda existe, infelizmente. No passado serviu de transporte muito mais, agora se reconhece que é errado. E eles trabalham também, quem tem bichinho de estimação, incessantemente para nos proporcionarem o mais puro amor, o mais puro carinho com os seus donos. Quem tem cachorrinho, gatinho, sabe como é. Lá em casa tem até rato, e até a rata sabe muito bem a hora de comer, que o Júlio chega na porta e ela fica em pé com a patinha para fora da gaiola. Ela trabalha também, incessantemente, doando amor. E nós, animais, racionais, mas animais, ganhamos a inteligência e precisamos trabalhar. Nós ganhamos muito mais do que a inteligência. Nós ganhamos um planeta para evoluirmos, para trabalharmos e evoluirmos nele. Aqui no Pão Nosso, Emmanuel diz: o Pai forneceu ao Filho Homem a casa planetária, onde cada objeto se encontra em lugar próprio, aguardando somente o esforço digno e a palavra de ordem para ensinar à criatura a arte de servir. Dentro desta nossa casa terrena, nós precisamos, sim, achar uma finalidade de progresso, de servir. Tanto sozinhos, desenvolvendo a nossa paciência, a nossa honestidade, desenvolvendo o nosso amor próprio primeiro. Precisamos nos amar, nos aceitar para aceitar o próximo. Desenvolvendo a cooperação e a compreensão na vida em família. E precisamos também evoluirmos em conjunto, sabendo conviver, sabendo conversar, se comportar não de uma maneira ofensiva, brigando, reclamando, azedando tudo que tem à nossa volta. É necessidade do espírito trabalhar para o bem, para evoluir. No Evangelho, se não me engano, capítulo, eu sou péssima para capítulos, mas capítulo 25, item 3. Este capítulo fala: buscai e achareis. Diz assim: se o homem houvesse isentado do trabalho do corpo, se Deus houvesse isentado o homem do trabalho do corpo, seus membros se teriam atrofiado. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que lhe fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira será filho das tuas obras, terás delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Como filhos de Deus que somos, precisamos então analisar que tipo de filhos somos de Deus que nos deu o trabalho, que tipo de filhos somos, como estamos cuidando da nossa casa
E que progresso teremos? Que progresso queremos? Somos filhos mimados, que querem tudo nas mãos, que querem que tudo saia exatamente como a gente planejou. Aquela vida cor-de-rosa que a gente já falou no início. Eu cumpro meu horário de trabalho, meu trabalho tem que ser sempre muito bom, os meus colegas têm que ser maravilhosos, os meus chefes precisam compreender todas as minhas necessidades, porque elas são mais importantes, ou os meus funcionários têm que andar exatamente igual à música que eu toco, porque a necessidade deles não me importa, e o mundo tem que andar de acordo com a minha vontade, porque é assim que eu planejo. Será que nós achamos que o mundo nos deve alguma coisa para estarmos passando, para não estarmos passando pelos problemas que temos? Somos esses filhos que achamos o mundo injusto, porque nós somos pessoas de bem, a gente não fala mal de ninguém, não faz nenhuma fofoquinha ali ou aqui, de familiar, de vizinho, a gente não reclama no trânsito, a gente não se indigna com nada. Nós temos somos filhos com real consciência em fazer o bem? Ou somos aqueles filhos que até fizemos o bem, desde que seja dentro da nossa zona de conforto, de acordo com o nosso tempo, porque nós trabalhamos para amealhar mais bens, para vivermos confortavelmente. Somos aqueles filhos que a fé, a espiritualidade, a espiritualização, é apenas quando nós estamos doentes, aí a gente melhora, não precisa mais. No máximo, pedir para alguém que vá na casa espírita ou na igreja, que reze pela gente para que continue tudo bem, porque a gente já passou. Somos esses filhos e mesmo assim queremos evoluir, queremos passar bem nesta casa que Deus nos deu? Ou nós já somos filhos evoluídos e não queremos enxergar? Ou nós já somos filhos que temos fé, que acreditamos, sabemos que temos Deus Pai Todo-Poderoso, Onipotente, Justo e Bom. Somos filhos que já temos consciência do bem. Nós fazemos o bem, nós queremos. Às vezes podemos fazer mais, às vezes podemos fazer menos, mas nós já praticamos o bem. Já sabemos que precisamos desse bem para evoluir e procuramos fazer diariamente. Procuramos ser cordiais, compreensivos, já aprendemos a engolir um sapo aqui, um sapo lá, e vamos vivendo, e vamos caminhando. Quais desses filhos nós somos cuidando desta casa? Querendo evolução, saúde e vida feliz. Em quais desses filhos nós nos encaixamos hoje? Emmanuel, lá, quando vai terminando o seu texto, ele colocou assim: uma enxada ou uma caçarola constituem excelentes pontos de início. Se te encontras enfermo, de mãos inabilitadas para a colaboração direta, podes principiar mesmo assim, servindo na edificação moral do teu filho, dos teus irmãos, perdão. Essa convocação ao trabalho, a servir o próximo, ela existe há milênios, milênios. Todas essas escrituras que eu trouxe, todas esses livros que estão aqui, os livros que muitos de nós têm em casa, todos eles têm um convite ao trabalho,
um convite a servir ao próximo, a não ficarmos só na inércia. E todos nós podemos trabalhar. Nós, ditos normais, que caminhamos, enxergamos, ouvimos, temos os nossos membros perfeitos. E aquelas pessoas que são impossibilitadas de certos sentidos, de certos movimentos, quantas dessas nós já conhecemos, são famosas por aí e trabalham? Porque o trabalho, como ele diz, não precisa só ser o trabalho braçal. Se nós não podemos trabalhar com os braços, nós poderemos trabalhar elevando a moral dos nossos irmãos, trabalhando em prol do bem-estar dos nossos irmãos. Quando nós estávamos estudando para essa exposição, estudando para essa nossa conversa, em uma de nossas bibliografias, nós lemos a seguinte história. Existem países muito desenvolvidos, onde se vive bem, se ganha bem, o governo é bom, a saúde é boa. Quando esses países não têm mais aonde ajudar, o que fazer em seu meio, eles saem mundo afora para servir o seu próximo. Seja angariando alimentos nas guerras, remédios, construindo casas, cuidando das crianças, dos animais, reflorestando o planeta. Eles não param de servir porque a sua casa está bem faxinada, limpa e com a comida quente na mesa. Eles ainda assim procuram servir os seus irmãos, em qualquer canto que seja. Se não tem perto, eles vão viajando em excursões, agora me fugiu o nome da palavra, mas eles fretam os aviões, o próprio governo ajuda. E se não ajuda, eles se ajudam e vão atrás de quem precisa, porque todos precisam. E quando nós pensarmos que já é hora de parar a tão sonhada aposentadoria, não esqueçamos, o trabalho é uma lei da natureza. Todo mundo trabalha, todo o universo serve e trabalha incessantemente. O sol nos aquece, a lua nos auxilia nas marés, nas plantações. As suas fases têm um porém, têm um porquê. Nada para e tudo nos serve. Se pararmos para pensar, tudo nos serve. Nessa nossa bibliografia, a palestrante dizia assim: o trabalhador mais antigo é Deus, e Jesus é o maior exemplo de servir o bem. Por coincidência, há um tempo atrás, nós realizamos uma exposição que falava justamente sobre trabalho. E era com este livro aqui, Caminho, Verdade e Vida. E lá no capítulo que trabalhamos, dizia assim: em todos os recantos observamos criaturas queixosas e insatisfeitas, todas pedindo socorro. O problema é de compreensão da oportunidade que se recebe.
Jesus trouxe a bênção do trabalho, que é o movimento incessante da vida, para que saibamos honrar os nossos esforços, referir-se ao Pai, que não cessa de servir nunca. Quando te sentires cansado, lembra-te de que Jesus está trabalhando. Começamos ontem o nosso humilde labor nesta vida. E o Mestre se esforça por nós desde quando? E aqui tem aquela passagem que diz assim, João capítulo 5, versículo 17. E Jesus lhe respondeu, meu Pai obra até agora, e eu trabalho também. Hoje pela manhã, terminando de estudar, terminando as leituras, nós estávamos tomando café em casa, e na nossa casa nós temos fotos da cidade. A decoração da nossa casa tem fotos da cidade. Porque Rio Grande é uma cidade que nos acolheu muito, nos mostrou muito um povo cooperativo, um povo carinhoso e amigos muito amados e solícitos a nos ajudarmos quando precisamos. Então, em valor a Rio Grande, em valorização à sua população, nós decoramos a nossa casa com fotos da cidade. Eis que tomo meu primeiro gole de café e me deparo com esta foto na minha sala. Os riograndinos sabem que se trata dos Molhos da Barra. Os turistas, obviamente, já conhecem os Molhos da Barra, porque querem vir andar de vagoneta. Quando eu me deparo com ela, eu penso, eis o final de uma bela exposição sobre trabalho. Porque aqui está a vida, é um exemplo prático, não teórico, da vida e de um trabalho incessante. A foto é preto e branco, porque a vida nem sempre é colorida. E como nós temos a mania de reclamar mais do que agradecer, a gente enxerga mais a vida em preto e branco do que colorida. Infelizmente. As pedras estão no caminho, mas elas trabalham incessantemente para que o mar não tape os nossos moles. E os turistas possam nos trazer trabalho para os nossos vagoneteiros e trazer a valorização da nossa praia, que nós tanto amamos. Os trilhos são a nossa vida. E eles trabalham incessantemente para que a gente atinja o caminho. Lá no final dos moles, a visão é linda. É um mar aberto. Eu, particularmente, sou apaixonada pelo mar. Eu me arrepio só de falar. Então, lá ao final, a visão é belíssima. Tanto em dia de sol, quanto em dia nublado. Porque o mar é lindo de qualquer maneira. Para chegarmos lá, temos que trabalhar. Uns para ter dinheiro para pagar a vagoneta, e outros com os seus pés, ou pedalando a sua bicicleta para chegar lá. Sem trabalho, O vagoneteiro está lá. E o cimento é um chão sólido, que não afunda, não enterra os nossos pés. E nós vamos até o fim com segurança. Este é Deus. Este é seu Filho Jesus. Que embora a gente tropece, faça bobagem, reclame, maldiga, chova ou faça sol, o chão está ali. O ombro está aqui. Se eles, todos para essa beleza, trabalham incessantemente,
Os Pedros Bós aqui querem o quê? Sentar e que o mundo gire a nosso favor, porque a gente merece ser feliz. Essa é a semente que nós trouxemos hoje. Servir sempre, sem reclamar. Que nós possamos servir sempre. Que nós possamos acreditar. Que nós possamos continuar com fé, não desistindo. Mesmo que o caminho nem sempre seja feliz, ele não vai ser feliz só lá no final. Que possamos servir ao próximo como der, mas não deixar. Bom dia, a gente sempre diz, né? Bom dia, boa tarde, que bom que você veio, que bom te ver. Parabéns no Face, tem muita gente que acha um saco, né? Mas vocês já pensaram que muita gente gosta de fazer aniversário e quando olha diz assim, lembrou de mim. Quantas solidões existem nas internets de pessoas que não conseguem, amigos, não têm coragem de sair de casa. Quantas solidões. Que a gente consiga servir ao próximo, mesmo assim, tendo boa vontade, dividindo e, acima de tudo, amando. Amando a este chão, a este Deus e a todos aqueles que estão à nossa volta. Porque se eles estão, é porque teriam que estar. Que tenhamos um lindo final de semana. Que quem for à praia, aproveitem, que o cassino como é que dizem? O cassino é bom. Fiquemos todos em paz.